Queria proclamar junto com os meus irmãos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Se você puder acompanhar e proclamar comigo, eu vou proclamar sozinho primeiro e depois você pode repetir comigo, proclamando e declarando essa verdade nessa noite. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Vamos proclamar junto. Você pode me acompanhar nessa tradução, eu leio na Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá? Porque também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus! Alegria estar com vocês, meus irmãos. Alegria conhecer alguns que eu não conhecia, ver a face de outros que eu já conhecia há tanto tempo. Como o Marcelinho falou, conheço alguns aqui há mais de 30 anos. Lembro de vocês lá em Contagem. Alguns ainda tinham cabelos, outros ainda tinham cabelos pretos, mas o tempo passou e pela graça de Deus vocês estão aí. Me alegro demais com isso. Me alegro demais de ver que os irmãos perseveraram no Senhor. E o desejo do nosso coração é sermos encontrados fiéis naquele dia. E só o Senhor mesmo para nos ajudar, não é verdade? Só o Senhor. E o Senhor é fiel. E Ele há de cumprir aquilo que Ele prometeu. Temos em Jesus Cristo o sim das promessas de Deus. Então basta que você e eu nos apropriemos daquilo que é nosso em Cristo Jesus. Trago um abraço para os irmãos, saudações dos queridos lá do Rio de Janeiro. Alguns irmãos mandaram aqui o abraço, o carinho a cada um de vocês. E alguns estão lá orando por nós, por esse tempo juntos aqui. E muito bom, já começamos a ouvir Deus falar pela manhã, né? Deus vai falar muito ainda, irmãos. Vocês creem? Eu creio. Deus já falou e vai falar. As minhas ovelhas, o que acontece com elas? Ouvem a minha voz. Aleluia! Diga para o Senhor: Senhor, eu sou tua ovelha, eu quero te ouvir nessa noite. Deus vai falar conosco, irmãos, maravilhosamente. Eu quero meditar nessas 3 oportunidades que é da minha responsabilidade, falando sobre esse tempo em que nós vivemos, um tempo do fim, um tempo que antecede a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E para hoje eu gostaria de responder a pergunta que nos é feita lá no livro de Isaías, capítulo 21, versículo 11 e 12, e eu vou precisar muito da sua ajuda, da sua atenção. O nosso tempo já está encurtado aqui. E eu vou talvez fazer o que eu normalmente não faço quando estou compartilhando a palavra. Talvez eu vá ler bastante versos da palavra de Deus. E aí, se você demorar para achar, preste atenção só que vai ser melhor. E o irmão está gravando ali, depois você vai poder voltar e olhar e escutar, não é? Mas para ganharmos tempo, então, eu vou fazer isso. O primeiro verso que eu quero ler está em Isaías 21, 11 e 12. Isaías 21, 11 e 12. Sentença contra do mar, gritam-me de Seir, guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Ainda em Romanos capítulo 13, versículo 11 diz assim:
Paulo, falando aos irmãos, ele diz: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Aleluia! Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. A que hora nós estamos, meus queridos? A que horas nós estamos, Luciano? A que horas da noite nós estamos, Décio? A que horas da noite, meus irmãos? Paulo diz que a hora já vai muito, a noite já vai muito alta, e o dia está chegando, e nós aguardamos que a estrela da manhã apareça, e eu creio que nós estamos nessa hora da noite. A palavra nos fala nos últimos dias, mas eu creio que nós estamos nas últimas horas. Estamos no momento final, irmãos, na reta final. E como é que vai desencadear esse tempo do fim? E nós precisamos olhar na palavra do Senhor aquilo que Ele vai nos dizer, de como está esse tempo agora, de como será esse tempo, e nos prepararmos para ele. E há duas correntes que eu vejo assim, de modo geral, entre os irmãos. E eu já tive de um lado por muito tempo. Há uma corrente dos irmãos que são muito pessimistas, então eles te mostram também na palavra de Deus, assim como eu mostrava, muitas coisas negativas que estarão acontecendo nesse tempo do fim. Se eu fizesse uma pergunta aqui, o que vai estar acontecendo nesse tempo do fim? Eu tenho quase certeza que você responderia aí coisas muito negativas. E de fato vai acontecer. Mas tem outros irmãos que são extremamente positivos, são, como eu diria, são triunfalistas. Então tudo vai melhorar, então vai pregar o Evangelho vai mudar o mundo, então o mundo vai estar preparado para Jesus receber esse mundo bom e etc. Há um Evangelho assim, mas essa não é a palavra de Deus, nem para um lado nem para o outro, mas a palavra profética nos dá uma resposta, irmãos. E por alguns anos eu fiquei muito do lado pessimista, e isso me abatia bastante. E talvez você ainda esteja nesse lado que eu estava, ou talvez você esteja do outro lado, achando que tudo vai melhorar. Mas, meus irmãos, nós precisamos de uma resposta, e a resposta está na palavra profética. A palavra profética que o Senhor já nos deixou. E Pedro vai nos dizer, se nós lermos a palavra do Senhor em 2 Pedro 1,19, ele diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. A palavra profética é uma candeia nesse tempo que a noite vai alta e que a escuridão vai se tornar mais intensa. Mas há uma candeia para você e para mim. Eu e você somos responsáveis em tomar essa candeia e ir com ela no nosso caminho, para não tropeçarmos, para não desanimarmos e para vermos para onde Deus quer nos conduzir. Esse tempo do fim, duas coisas vão estar acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Tem coisas positivas e coisas negativas. Antes eu achava que só coisas negativas aconteceriam. E o meu coração era só: a igreja vai apostatar, realmente vai ter apostasia, vai haver o iníquo, vai haver o anticristo, vai haver muitas trevas e etc, etc, etc. Sim, tem tudo isso. Mas também você sabia que a palavra profética, que é essa candeia, nos diz que tem coisas boas? Eu e minha esposa estávamos participando do encontro, e lá tinha um irmão muito querido, ele viaja o mundo todo, e ele estava nos contando, e ele estava chamando a atenção também, para que mesmo nesse tempo do fim vai acontecer coisas boas, e Deus tem coisas boas, que simultaneamente estará acontecendo com as coisas ruins, mas não é só coisa ruim, vai ter coisa de Deus também.
E ele falava então da grande conversão que ele e um grupo de irmãos foram à Índia para treinar alguns irmãos ali. E as conversões, a colheita lá estava tão grande, que era o seguinte: eles precisavam de levantar líderes para ajudar os irmãos. Irmãos, e sabe qual era o critério? Não tinha... O melhor critério que eles acharam foi o seguinte: vem cá, você sabe ler? Sei. Toma a Bíblia, toma conta desses irmãos. Eram tanta gente se convertendo. Queridos irmãos, existe o joio que foi plantado, mas também tem o trigo. Existe uma operação satânica nesse final do tempo. Existe um derramar do espírito do anticristo e está fluindo em todo esse mundo, mas também haverá um derramar, por último, do Espírito de Deus. Já houve a primeira chuva no Pentecostes, mas haverá a chuva serôdia, a última chuva para a grande colheita de Deus nessa terra. Amém. Queridos irmãos, se nós ficarmos só com aquilo que é negativo, a gente vai ficar desesperado. E se também acharmos que tudo é muito positivo, vai acontecer que quando vier aquilo que é terrível, você poderá ficar desesperado mais ainda e sucumbir. Mas louvado seja Deus em Cristo, na palavra profética, né, um guia para nós nesse tempo presente. E eu quero aqui hoje, nessa noite, responder essa pergunta: a que hora nós estamos? E eu quero fazer alguns contrastes, não sei, tem algum sinal para mim, irmão? Alguns contrastes do que vai estar acontecendo simultaneamente. E o que nós devemos fazer? O que o Senhor nos adverte, o que a palavra do Senhor nos adverte. Deus é aquele que anuncia o futuro. Isaías, capítulo 46, no versículo 10, diz assim, Deus falando através do profeta, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer. Preste atenção. O Senhor diz que desde o princípio anuncia o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus anuncia as coisas através da palavra profética. E quando eu estou falando palavra profética aqui, irmãos, eu estou falando da palavra profética da Bíblia. Embora eu creia no dom da profecia e fui muitas vezes agraciado pelo Senhor com esse dom, recebi palavras maravilhosas que se cumpriram literalmente na minha vida, e algumas ainda aguardo que se cumpra, mas eu não estou falando do dom da profecia, estou falando da palavra profética das Escrituras, aquilo que a palavra profética do Senhor nos fala. É isso que é Pedro, né, nos dizendo. E Deus falou para Moisés que viria um profeta semelhante a ele. E o que o povo deveria fazer com esse profeta que seria semelhante a Moisés? Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 19, diz assim, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que eu falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. E se você se lembra, Pedro em Atos capítulo 3, versículo 22 e 23, ele vai confirmar que esse profeta semelhante a Moisés era o Senhor Jesus. E o Senhor está falando, se nós não ouvirmos esse profeta que ele está falando através dele, que é o Senhor Jesus, nós vamos ter que prestar contas a Deus. O Senhor deixou para nós palavras proféticas, por exemplo, Mateus 24 e 25, os dois capítulos muito conhecidos. Ali está o programa profético de Deus, que o Senhor Jesus nos deixou. O que nós precisamos fazer com aquilo que a palavra do Senhor, irmãos, nos deixou e nos instruiu nessa questão? Deuteronômio 29 e 29, guarde bem essa palavra. Está fácil de você memorizar aí, Deuteronômio 29 e 29, diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas pertencem a quem? Aleluia!
a nós e a nossos filhos para sempre. Com qual objetivo que o Senhor nos revelou a sua palavra profética, irmãos? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Queridos irmãos, deixe-me fazer uma observação, e se você estiver nessa situação, eu convido você a sair rapidamente dela. Eu já fui assim um jovem muito impetuoso, eu me preocupava demais com as coisas que não estavam reveladas, com as coisas ocultas. É pura perda de tempo. Deus não revelou, então é Ele, a exclusividade dele. Mas fique com aquelas coisas que Deus já revelou para nós na sua palavra. Para quê? Para cumprirmos a sua palavra. Às vezes nós nos preocupamos com a escatologia, por exemplo, tantas coisas, tantos detalhes da escatologia. Eu não sou contrário a isso, mas isso não deve absorver o nosso coração, não deve ganhar o nosso coração, se primeiro é isso, se depois é aquilo, e etc. Mas o que você precisa fazer é que aquilo que está revelado, você cumprir. Quantas coisas o Senhor já nos disse na palavra profética que nós precisamos cumprir, às vezes nós não estamos observando. Se eu pedisse aqui uma lista para você provavelmente lembraria de uma lista. O nosso foco, irmãos, precisa estar nas coisas reveladas pelo Senhor. Há pouco tempo atrás, e todas essas tentativas são frustradas, mas há pouco tempo atrás, alguns irmãos inquietos me mandavam mensagem: irmão Billy, o que você acha disso? Foi na época aí de um setembro, acho que eu não lembro o dia, uns 3 anos atrás, ou 4, sei lá, mas o pessoal já estava marcando o arrebatamento da igreja, fizeram os cálculos pela lua de não sei o que, lua de sangue, isso e aquilo, e foi, olha, dia tal, e vai acontecer, e todo mundo ficou empolvoroso. Irmãos, todas essas tentativas são frustradas, porque isso pertence exclusivamente ao Pai. Não caia nessa, preocupe com aquilo que Deus revelou na sua palavra profética. Por exemplo, nós vamos falar um pouco mais para frente. E esse evangelho será pregado em todo mundo, e então, por que está revelado isso para você e para mim, meu irmão? Por que, querida irmã, que isso está revelado para você? Para que cumpramos. Nós precisamos, já sabemos, está revelado. Vai chegar o fim quando o evangelho for pregado, então nós precisamos fazer o quê? Pregar o evangelho. Está revelado. Você não precisa ficar preocupado em saber se é a vontade de Deus ou não, já está dito que é a vontade do Senhor. Pedro diz que nós devemos viver em santo procedimento e piedade, aguardando e apressando a volta do Senhor, já está revelado. Você não precisa ficar procurando saber se isso é revelação, está escrito na palavra profética. Eu e você precisamos amar a vinda do Senhor, está revelado. Nós precisamos negociar com os nossos talentos que Deus nos deu. Você e eu precisamos comprar reserva de azeites nesse tempo presente. Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É agora, está revelado. A veste da noiva está sendo preparada, diz Apocalipse capítulo 19, que a veste, aquele vestido de linho fino, são os atos de justiça dos santos. Quem é santo aqui, nessa perspectiva? Amém, glória a Deus. Está revelado. Cada ato de justiça que você faz está ajudando a tecer aquele vestido das bodas da noiva. Eu não quero estar nu, e você também não queira. Vá trabalhar para este vestido, atos de justiça dos santos, está bem? Queridos irmãos, acho que nós precisamos, sabe, cada um de nós chegar diante do Senhor e nos consagrarmos ao Senhor, e dizer: Senhor, eu quero praticar aquilo que está revelado, porque o Senhor me deu, pertence a mim, eu quero focar nisso. Aliás, deixa eu fazer um convite para você, nessa hora, exatamente agora, feche seus olhos e fale com o Senhor, nessa perspectiva: Senhor, eu quero cumprir aquilo que foi revelado na Tua palavra profética.
eu rogo a ajuda do Teu Espírito Santo. Senhor, o meu foco é naquilo que o Senhor revelou. As coisas encobertas pertencem a Ti. Mas eu quero ter um foco naquilo que o Senhor revelou e quero cumprir. E quero caminhar nisto, no nome de Jesus. Amém. Como é que vai estar o final desse tempo que nós estamos vivendo e cada vez mais? Jesus fala do princípio das dores. Mateus 24, o Senhor vai citar esse princípio das dores. O Senhor vai falando tantas coisas, né? O Senhor falou muitas coisas que aconteceriam. Ele diz, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Queridos irmãos, já vimos isso por longos anos, né? Por alguns séculos estamos vendo, só que a cada momento que vai se aproximando a hora da noite de amanhecer, da volta do Senhor, isso vai ser intensificado. Mas o Senhor diz, olha, isso é o princípio das dores. É claro que o Senhor estava se referindo àquela figura da mãe que vai dar à luz um bebê. Se o Senhor está falando isso para nós, é para nos desanimarmos ou para nos animarmos? O pai, quando está lá, a esposa, a mãe está lá gritando de dor, né? Está as contrações para nascer o bebê, e o pai está lá. Eu nunca vi um pai ficar triste por isso. Eu não fiquei, desculpe a minha esposa, mas eu não fiquei. Fiquei ali, puxa, que pena, está difícil, é difícil, mas... Por quê? Porque você espera que nasça um bebê. E esse bebê vai trazer alegria, o nascimento dele traz. E quando o Senhor está falando assim, tem o princípio das dores para esse tempo. O que vai nascer dessas dores de parto, meus irmãos? O que vai nascer? O reino de Deus será manifestado nessa terra. O reino se tornou do nosso Deus e do Senhor, do seu Cristo. Dores de parto, mas o reino vai se manifestar. Esse bebê aí vai nascer. Amém. Queridos irmãos, não é para nos assustarmos, não é para ficarmos desencorajados, mas é para nos alegrarmos com aquilo que vai acontecer. Sim, tem dores, muitos vão sofrer, mas vai vir aquilo que é real, aquilo que é maravilhoso, a manifestação do reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra. Naquele momento vai acontecer plenamente quando o Senhor colocar os seus pés aqui. Mas antes vai ter dores de parto, não tem como. Mas não se desanime. Pode ter dores, irmãos, mas o que vem dessas dores de parto será o nascimento do reino de Deus nessa terra. Isaías 60, versículo 1 a 3. Lá diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Queridos irmãos, esse é um contraste aqui, primeiro que nós vamos ver simultaneamente, nesse fim do tempo, nós vamos ver trevas, mas vamos ver luz também. E quem é a luz desse mundo? Jesus já nos falou. Vós sois a luz do mundo. E aqui, através de Isaías, o Senhor está dizendo: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Quando isso estiver acontecendo, o que vai acontecer com o povo do Senhor, irmãos? O que está dito aqui? Mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti, sobre o povo do Senhor. Esta é a promessa de Deus. Ah, isso aqui está escrito lá para Israel. Pô, às vezes nós fazemos isso, né? Fazemos aquilo que nos interessa, a gente joga
para a gente. Aquilo que não nos interessa a gente joga aqui é para Israel. A gente é bastante seletivo nas coisas. Não, irmãos, isso aqui é para o povo do Senhor, o povo da aliança. Seja na antiga aliança ou na nova aliança. Esta é uma verdade de ambas as alianças. Até mesmo porque lá em Gálatas está dito: e se sois de Cristo, também sois descendentes de quem? Alguém sabe aí o que está escrito lá? Gálatas 3:29, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Somos o povo do Senhor e vamos resplandecer. O Senhor vai dizer a Daniel: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Queridos irmãos, vai haver um período de grandes trevas e está rapidamente caminhando para lá. Você olhar em volta, você olhar nas escolas, na educação, no governo, na política, em todas as áreas. Mas louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Não abram mão daquilo que Deus te chamou em Cristo. Você e eu somos luzeiros neste mundo, e a palavra do Senhor diz que aqueles que estão com o Senhor estão em Cristo, aqueles que permanecem serão luzeiros nesse tempo. E mais ainda, a promessa aqui em Isaías está dizendo que as nações se encaminham para a tua luz, a luz que está no povo de Deus, e os reis para o resplendor que te nasceu. Queridos irmãos, eu e você, nós devemos uma resposta a esse mundo perdido. Nós somos luz deste mundo. O Senhor, Ele não enviou anjos aqui para pregar a palavra, Ele não enviou anjos para testemunhar, mas Ele levantou um povo que é o seu povo, de propriedade exclusiva dEle, para ser luz neste mundo. E nós devemos ao mundo essa resposta, esse encontro com Deus. E aqui está dizendo que ainda vai ter muitas trevas, mas aquele que está no Senhor, ele vai brilhar mais. Querido irmão, pense nisso. Se ofereça ao Senhor e diga: Senhor, que a tua luz brilhe mais em mim. Onde estiver, Senhor, que a tua luz brilhe, Senhor. Que haja algo sobrenatural, que o testemunho do Senhor na minha vida se manifeste, que as pessoas olhando venham até mim e queiram receber o Senhor. Oh, queridos irmãos, eu tenho certeza, se você viver assim, se for a sua prática, o Espírito Santo vai estar com você e vai confirmar isto, e vai acontecer. Às vezes eu brinco com a Damares, minha esposa: olha, o peixe está pulando na rede. Eu chego em casa e, amor, o peixe está pulando na rede. Lá no meu trabalho, às vezes estou lá, as pessoas me procuram e perguntam: como é que é, como é que faz, como é que é? Como é que é isso, né? A luz do Senhor, irmãos, vai resplandecer no seu povo. Naquele que quer estar fiel ao Senhor e quer caminhar na luz do Senhor, vai ficar assim. Você vai ter muitas experiências maravilhosas em Deus. Deus vai usar você, meu irmão e minha irmã, nesse tempo do fim. O Senhor vai, trazer a luz dele, o poder dele sobre você. É nesse tempo do fim que tem que manifestar essa glória de Deus na vida da igreja. O Senhor Jesus, falando da parábola do trigo e do joio, o Senhor, vocês conhecem aquela história, né? Eu não vou, se alguém é novo, não conhece a história, depois vai lá em Mateus 13 e dá uma olhada, mas rapidamente, foi plantado o trigo, mas o inimigo veio durante a noite que os homens dormiam, a igreja dormiu, e veio o inimigo e plantou o joio. E aí então depois levaram para o dono daquela seara e disse: quer que arranquemos? Não, não arranque. Não arranque agora. Deixa-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado,
mas o trigo recolhei no meu celeiro. Parece tudo igual, né? Joio e trigo, até um certo ponto, até chegar o tempo da colheita. E a diferença básica aqui entre o trigo e joio eu não sou nenhum expert nesse assunto, mas de plantas aqui, mas a diferença básica aqui é o fruto. O trigo produz fruto, o joio não produz. E queridos irmãos, o Senhor Jesus falou que nós seríamos conhecidos pelo quê? Pelos frutos. O Senhor nos chamou para sermos frutíferos. Querido irmão e irmã, não perca tempo. Não perca tempo. O ano passado, eu fiquei num momento emocional assim com o Senhor, e eu comecei a rever algumas coisas da minha vida. Meu pai estava para completar 84 anos, ele fazia no 14 de junho, e eu faço no dia 15 de junho. E eu completaria 60 no ano passado. E meu pai, dia 31 de maio, o Senhor o chamou. E aí eu fiquei com muitas coisas no meu coração, né? Primeiro, quando meu pai anunciou que ele estava doente, para no hospital, a gente não podia entrar lá porque ele entrou com pneumonia, depois pegou Covid, então ficou isolado, a gente não podia ir lá conversar com ele. Mas veio muito no meu coração, né? Será que meu pai está preparado para encontrar com o Senhor? Ele é um servo de Deus, amava o Senhor, mas ficava lá no meu coração, será, Senhor, não deixe meu pai, se o Senhor for recolher, que ele esteja, Senhor, tranquilo diante de Ti, preparado, com o coração tranquilo. Eu fiquei com aquilo, né? Orava para que Deus também o restabelecesse, mas o peso maior era esse. Em resumo da história, irmãos, depois meu pai partiu, né? E eu já estando com 60 anos, eu comecei a refletir. E na realidade eu estava fazendo uma projeção minha para o meu pai. Vocês compreendem isso? Na realidade eu que precisava responder se eu estava preparado para estar com o Senhor. E eu fiz uma revisão em muitas coisas, irmãos. E uma delas é isso, a gente não pode perder tempo. Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O nosso irmão está falando isso, falou isso hoje de manhã. Ganhar um coração sábio, saber contar os dias para ganhar um coração sábio. Portanto, procurai conhecer qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para esse tempo presente, meus irmãos? Cada um de nós precisa responder diante do Senhor. E o que estou falando e vou falar aqui, pela graça do Senhor amanhã, está muito relacionado a essas respostas que me vieram. Algum peso no meu coração. Não temos mais tempo a perder. Eu pelo menos não tenho, irmãos. Eu estou com 60, né? Já estou para lá, né? Já subi a montanha. O trigo produz fruto, o joio não. Você está produzindo frutos? É tempo, irmão, de produzir frutos. Não é você que produz, não é você, mas é você se colocar no Senhor. É você tendo aquelas coisas reveladas, você obedecer ao Senhor. Com simplicidade, não é um esforço, não é aquele negócio, sabe, eu vou ler 50 páginas na Bíblia hoje, amanhã, não. Eu vou estar no Senhor, na vontade do Senhor, e aquilo que o Senhor falar comigo, aquilo que eu conheço na palavra, eu vou dar um passo de fé, e crendo que o Senhor vai me capacitar. O trigo, ele produz fruto, ele vai então, né, se dobrando, né? E o joio está lá em pezinho. Graças a Deus, irmãos, que são os anjos que vão fazer essa colheita. Às vezes nós damos vontade de fazer a colheita, né? Principalmente nós, os irmãos, são responsáveis, são presbíteros, pastores na casa de Deus. Você, meu Deus,
É terrível, você perde um tempo com aquelas pessoas que não querem um compromisso com o Senhor, mas elas estão ali, sugando. Graças a Deus nós não somos os anjos, deixa com o Senhor, mas humanamente parece que a gente quer ficar livre, né? E é terrível mesmo, irmãos. Você que está me ouvindo, se por acaso você é alguém que não está tendo compromisso com o Senhor, de crescer, de avançar, querido, não faça mais isso, e não perca o tempo daqueles que estão sobre a sua vida, que Deus colocou como pastor sobre você, os cuidados, supervisionar a sua vida. Não faça isso. Faça como está lá em Hebreus, né? Ore pelos vossos guias, ore por eles, porque eles velam pelas vossas almas. Seja essa pessoa que teve esse encontro com o Senhor e está dizendo: Senhor, eu quero produzir muito fruto. Muito fruto. Nesse tempo do fim vai haver uma grande colheita dos grãos. Isso a gente vê lá em Apocalipse 14, 16. Vai haver uma colheita ali dos grãos. Diz que a terra, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Mas logo em seguida vai dizer de outra colheita. É a colheita das uvas. Só que é uma colheita diferente. Olha o que diz. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Há uma colheita dos grãos, e ali é para a glória do Senhor. Mas vai haver uma colheita também terrível lá. Vai haver um acerto de contas. Queridos irmãos, esse tempo do fim, simultaneamente vai ter essas coisas positivas e negativas. A questão é, eu quero te perguntar, de que lado você quer ficar? Intencionalmente você vai querer ficar de lado. Não fique apenas dizendo: não, eu já sou filho de Deus, então eu estou sempre do lado bom. Sim, de certa forma é verdade, mas você, para ver a realidade de Deus na sua vida, você precisa ser intencional e tomar uma decisão, ser intencional e ficar do lado do Senhor, assumir aquilo que Ele diz na sua palavra profética. Apocalipse 22, 11 e 12, olha como é interessante esse contraste aqui. Apocalipse 22, 11 e 12. Continue o injusto fazendo injustiça. Isso é o tempo do fim. Continue o mundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Percebam, irmãos, esse tempo do fim é como se estivesse dizendo: olha, é injustiça que você vai fazer, então faça bastante, nesse tempo que resta. Mas se você é um justo e um santo diante do Senhor, então faça o quê? Muita justiça, atos de justiça, santifique-se mais ainda. É esse contraste que vai haver no final do tempo, no momento que o Senhor voltar. Eu quero estar do lado do justo fazendo mais justiça, do santo santificando, e você e eu precisamos tomar essa decisão de pedir ao Senhor ajuda dEle, ajuda do Espírito, e confiarmos e descansarmos nele. Mas não é cruzar os braços no sofá: eu vou descansar no Senhor, e fica, não. É você fazer aquilo que Deus mandou você fazer, confiando na força do Espírito Santo. Não é no seu braço da carne, mas é no poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus, em Lucas 17, 26, o Senhor vai nos dizer que os dias da sua volta, no final desse tempo, os dias serão como nos dias de Noé e também de Ló. O Senhor usou esses dois personagens. E é tão instrutivo para nós. Você que já é mais crescido aí no Senhor, tem mais tempo no Senhor, você conhece a história. Mas deixa eu ler rapidamente aqui, para contextualizá-lo. Diz assim: assim como foi nos dias de Noé, estou lendo Lucas 17, 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem.
Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão na cama, um será tomado e deixado o outro, 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. As características desse tempo do fim é idêntica ao que Noé viveu e que Ló. E o que estava acontecendo na época de Noé, por exemplo? Deus resolveu acabar com a raça humana naquela época, né? Com aquela geração, vou dizer assim. Mas ele preservou a Noé e por causa de Noé, daquilo que ele fez diante do Senhor, nós estamos aqui. Mas qual era a característica daqueles dias? Obrigado, minha irmã. Se der um copo de água, ainda que seja um copo de água, a um profeta, ainda que não seja profeta, mas receberá o galardão de profeta. Aleluia. Mas os dias de Noé, qual era a característica desses dias? Se você ler lá, você vê terrível violência. Violência e mais violência. O que nós está acontecendo? Eu estava no hotel esperando lá os irmãos que iam me buscar. A televisão estava ligada, só notícia de violência, só tiroteio, só mortes. Queridos irmãos, esse é o tempo de Noé. Nós vemos no tempo de Noé uma infiltração satânica terrível. Eu não vou entrar em detalhes, às vezes é tão polêmico, mas eu entendo com muita clareza a infiltração satânica que teve ali na raça humana e perverteu a raça humana. E o Senhor teve que vir e acabar com aquela geração. As imaginações malignas que fala lá em Gênesis capítulo 5, violência, corrupção, a perversão sexual terrível nos tempos de Noé. E não só nos tempos de Noé, também ali em Ló. Vocês se lembram que quando os anjos foram lá para avisar para Ló, para ele sair, o que aconteceram? Eles entraram na casa de Ló. Antes não queriam ficar na praça, mas Ló insistiu, eles entraram. E quando entraram lá na casa dele, diz que todos os homens, os varões, foram lá para a porta da casa do Ló. E ali a Bíblia, a gente não tem que interpretar, está escrito, irmãos. O que aconteceu? Mande esses homens para cá para que tenhamos relações sexuais com eles. É isso aqui que está lá no original. Não era só a questão de homossexualidade, irmãos. E amém, e além. A infiltração satânica estava ali. Irmãos, e esse é o tempo da volta do Senhor. Jesus falou que assim como nos dias de Noé e nos dias de Ló, tanto na época de Noé quanto Ló, a preocupação com materialismo era extrema. Comiam, davam-se em casamento, etc., o comércio e tal. E a própria Sodoma e Gomorra, ela foi destruída por causa do pecado, sim, de perversão sexual, mas o Senhor fala lá no profeta que não foi só por isso. Em Ezequiel 16:49 diz assim: e eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Olha o que o profeta vai dizer. Deus vai falar através do profeta Ezequiel. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Essa foi a iniquidade dela. Dias de Ló e dias de Noé. Agora é interessante quando nós olhamos para esses dois personagens.
Um é um exemplo para nós nesse tempo do fim, e o outro é o anti-exemplo. Noé é o exemplo, mas Ló é o anti-exemplo para nós. O que aconteceu com Ló? Eles foram para lá, os anjos, avisaram a ele, olha, vai acontecer, eles avisaram para os seus futuros genros, e eles achavam que Ló estava gracejando com ele. E a palavra de Deus diz que Ló estava ali naquela cidade, e ele era o justo Ló, diz Pedro, que era afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. E diz, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Mas ele teimava em permanecer ali. E quando os anjos chegaram lá para tirá-lo, para falar para ele sair rápido, que ia vir destruição de Deus. É muito interessante, irmãos, eu acho assim até, desculpe, é meio cômico. Deixa eu achar aqui para vocês o que aconteceu. Olha que interessante. Deixa eu abrir aqui. Gênesis 19:16. Diz assim: os anjos estão lá falando, olha, saia rápido, vai embora, o juízo vem, saia. O que aconteceu com Ló? Diz aqui, ó, como porém se demorasse. Às vezes Deus está falando conosco, irmão, nesse tempo. Saia disso, saia daquilo, não fique aí, não fique retido nisso. Isso traz destruição para a sua vida espiritual, às vezes até vida mesmo física, etc., para a sua família, destruição da família, etc. Não fique aí, mas está dizendo aqui, como porém se demorassem. Olha o que os anjos tiveram que fazer com Ló, irmãos. Pegaram-no os homens pela mão, deram a mãozinha para Ló, porque ele não queria sair. Irmãos, já pensaram nisso? Os anjos tiveram que dar a mão, puxando para a mão, vamos embora, saia daquilo. Ainda bem que aconteceu isso. Talvez que Deus mande uns anjos aí para tirar alguns de nós de algumas situações, né? Mas tirou, mas ele estava ali demorando naquela situação. Ele, sua mulher e suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Queridos irmãos, Ló não é o nosso exemplo. Noé é o exemplo. Não vamos fazer como Ló. Ló era justo, ele era um cristão, na nossa linguagem da nova aliança, né? Ele é um cristão, ele é alguém que amava o Senhor, ele era justo, ele afligia a sua alma, mas estava lá vivendo aquela situação. E não queria sair. E a sua mulher, quando sai, então sai, mas Jesus fala, lembre da mulher de Ló. O que ela fez? Ela olhou para trás. O seu coração estava lá nas coisas de Sodoma. E ela ficou ali como estátua de sal para testemunho. E Jesus fala, aquele que amar a sua vida vai perder, mas aquele que perder por causa de mim e do Evangelho vai achar. Negar a nós mesmos. Quantas coisas nesse mundo têm atraído os filhos de Deus? Às vezes é o nosso trabalho, é justo trabalhar, mas o nosso trabalho sufoca tanto a gente, tanto, e nós estamos tão apegados, queremos mais e mais. E Faraó vai e diz, olha, eu vou tirar a palha e você tem que produzir mais. Né? Eles não querem só seu sangue, né? Eles querem a sua alma. É assim que o sistema funciona. Lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, de fato, tudo isso vai passar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ló e suas filhas saíram, foram salvos. Perdeu tudo, mas foram salvos. Quando nós lemos biografias e às vezes histórias de guerra, por exemplo, ou as histórias das pessoas no Holocausto que foram livres, que saíram com vida, sobreviveram, muitos sobreviveram porque não ficaram agarrados às coisas, e muitos morreram porque ficaram agarrados às coisas, não queriam fugir. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu trabalhava num porto, e eu era gerente de uma área, e aconteceu que teve um acidente a bordo de um navio, e morreu um marinheiro, e aí eu tive que fazer o relatório daquilo, reuni todo mundo e tal, ouve para lá, ouve um, ouve outro,
O que aconteceu? Teve um problema lá na praça de máquinas e tal, só sei que começou a invadir água. E foi invadindo nos compartimentos, e já estava invadindo já nos dormitórios deles. E todo mundo já estava lá no converso para sair fora. Mas aquele jovem, ele resolveu fazer uma coisa. Aliás, jovem não, desculpa, eu não me lembro a idade dele. Mas aquele marinheiro resolveu fazer uma coisa. Ele resolveu ir correndo, não, vou pegar a minha carteira com os meus documentos no camarote. Ele foi e não voltou. É uma ilustração forte para nós, né, irmãos? Ele foi buscar uma carteira com documento e dinheiro. Irmãos, isso parece que chega à loucura, não é verdade? Que o Senhor nos ajude e que, como o Senhor está falando aqui, vamos lembrar da mulher de Ló. Mas louvado seja o nome do Senhor nesse tempo de Noé e nesse tempo de Ló. Vai haver coisas positivas também. Noé nos remete para isso que simultaneamente vai estar acontecendo conosco de positivo. Vai ter um grupo de pessoas, filhos de Deus, parte da igreja do Senhor Jesus, que vai estar como Noé. Ele foi sobrenaturalmente advertido e guiado, como diz o livro de Hebreus. Deus advertiu, talvez situações que vamos enfrentar pela frente, o Senhor vai estar falando ao nosso coração, vai estar nos advertindo o que fazer, como fazer. De maneira sobrenatural, Deus pode fazer isso. Ele encontrou a graça de Deus, ele andou com Deus. Ele foi um pregador da justiça, 2 Pedro 2,5 diz isso. E ele foi um construtor daquela arca que Deus mandou ele fazer. E só aqueles que estavam envolvidos na construção daquela arca foram sobreviventes. Queridos irmãos, parece que isso nos remete. Aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor vão estar livres aí, vão sobreviver a situações complicadas. Eu acho muito interessante o que a palavra de Deus nos diz sobre Noé. Noé foi um homem que viveu 930 anos, eu acho. Mas é interessante, esse homem que viveu esse tempo inteiro, olha o que o Espírito Santo registrou a respeito da história dele. Gênesis 6:9 diz assim: eis a história de Noé. Um homem que viveu 930 anos. Vai escrever a biografia de um homem que viveu 900 anos. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos. Essa é a história de Noé. O Espírito Santo registrou isso na história dele. Mais nada. Isso é um chamado para nós do que importa para o Senhor. Homem justo, íntegro, andava com Deus e gerou filhos. Paulo diz de alguns filhos que ele teve na fé, que ele gerou até mesmo em cadeias. Timóteo, meu filho na fé, né? Nós precisamos gerar filhos. Precisamos andar com Deus nesse tempo presente. Noé é esse exemplo para nós, queridos irmãos. Nesse tempo do fim. Uma companhia de irmãos que vão estar nessa situação. E eu espero que você e eu estejamos nessa companhia de irmãos. Você pode orar sobre isso. Você pode tomar uma decisão no seu coração e dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ser essa companhia de irmãos. Nesse tempo do fim, eu quero ser como Noé. Um grande contraste que vai haver no fim, irmãos. Eu já citei aqui, deixe-me falar um pouquinho mais. Vai haver um derramar terrível, derramar satânico. O espírito do anticristo vai estar operando cada vez mais e mais e mais nesse tempo do fim. Você já vê o espírito do anticristo em tantas coisas. Lá no princípio da igreja, o apóstolo João já via, ele diz que tem muitos anticristos, no plural. Mas ele fala que também havia o espírito do anticristo. E tem o anticristo, o homem o iníquo, no singular.
que Paulo vai dizer. E as coisas cada dia mais vão se tornar terríveis. A primeira coisa que esse derramar satânico vai fazer, irmãos, olhando a nossa perspectiva, é uma apostasia da igreja. Uma apostasia de muitos na fé. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 diz: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O homem da iniquidade, o filho da perdição. Vai haver essa apostasia, irmãos. Terrível. Esses anticristos que João vai citar, ele vai dizer que saiu do próprio meio do povo de Deus. Essa apostasia vai acontecer com muitos que estavam entre os irmãos. Essa é uma notícia triste da palavra profética. Esse é o lado negativo do tempo do fim que vai estar acontecendo. A palavra de Deus diz que vai ter muitos espíritos enganadores, ensino de demônios. Queridos irmãos, não se iludam, eu fico impressionado quando olho às vezes as mídias sociais, os vídeos que têm gravado, as pregações que têm sido feitas. Verdadeiros ensino de demônios, espíritos enganadores. Que o Senhor nos guarde. Como é que nós vamos ser guardados dessa situação do engano? Nós seremos guardados se amarmos a verdade. Se amarmos a verdade, irmãos, seremos guardados de sermos enganados. Que Deus nos ajude. Paulo diz isso, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Como é que um demônio vai ensinar alguma coisa, irmãos? É que ele vai usar alguém. E às vezes pode usar um filho de Deus também. Vem um pensamento, a pessoa entende que aquilo pode ser do Senhor e vai em frente, mas está sendo enganado. Por isso nós precisamos amar a verdade. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, segundo Tessalonicenses 2:9. Vai haver muitos prodígios, vai haver milagres. E às vezes nós somos apressados, achamos que os milagres só vêm do Senhor, não. Vocês lembram lá que quando o Senhor levou Moisés lá falar com o faraó, e Moisés foi lá e lançou a sua vara, né, aquele bordão dele, e de Arão o que aconteceu? Transformou numa serpente. Mas faraó, não, isso aí, também tem isso aqui. Trouxe lá James e Jambres, fizeram também. Tem milagres também do mal. Mas louvado seja Deus, a serpente de Moisés deixou os dois sem as suas ferramentas da mentira. Amém. Glórias a Deus. Gálatas diz para nós, ó Gálatas insensatos, capítulo 3, versículo 1: quem vos fascinou, a vós outros, cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Se você olhar no original, essa palavra, num dicionário no original, fascinou, né? Eu não sei grego, mas eu tenho um aplicativo que eu clico na palavra, eu toco na palavra, né, no meu celular ou no meu tablet, e aparece o significado dela no original, no dicionário bíblico do Strong. E essa palavra lá, quem vos fascinou, esse fascinou é quem vos encantou, quem vos enfeitiçou. Às vezes há muitas coisas no meio do povo de Deus
que é um fascínio, que é algo do maligno. Esse tempo do fim, nós precisamos nos voltar para a palavra do Senhor, para a simplicidade do Evangelho. E o que vai acontecer com esse derramar do anticristo, do espírito do anticristo, irmãos? Vai produzir uma igreja, entre aspas, uma igreja prostituta, a grande meretriz, que diz lá em Apocalipse, no capítulo 18, versículo 2 a 6, vai dizer sobre essa Babilônia. E a palavra de Deus para o seu povo é ouvir outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Esse derramar satânico, esse derramar do anticristo vai produzir uma prostituta. Mas louvado seja o nome do Senhor, eu já citei isso aqui. Nesse tempo do fim, irmãos, vai haver um derramar do Espírito Santo. Vai haver um derramar de Deus. Quando você lê o livro de Atos, no capítulo 2, quando Pedro se levanta, Pedro diz que o que estava acontecendo ali é o que o profeta Joel tinha dito. Mas Pedro não disse que se cumpriu, mas era semelhante ao que estava acontecendo ali, era semelhante. Ele diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos irmãos, Pedro está dizendo que era semelhante, mas essa profecia de Joel não se cumpriu na sua plenitude no dia de Pentecostes. É muito maravilhoso que Tiago vai nos dizer assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Estou lendo Tiago 5, versículo 7. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Queridos irmãos, essa linguagem da primeira chuva e da última chuva, ou em outras traduções diz lá, chuva serôdia, a temporânea serôdia. Em Israel, no início, vem uma chuva, a primeira chuva, e tem os primeiros frutos. Mas a grande colheita acontece quando vem a chuva serôdia, a última chuva. Queridos irmãos, creiam, medite nisso. Talvez você vai ter que guardar isso no seu coração se você não pensava como eu vou te falar aqui agora. Mas nesses últimos tempos, como diz a palavra, o Senhor derramará do seu espírito em toda a carne. Vai haver um grande mover de Deus, e é uma grande colheita de Deus, onde toda tribo, língua, povo, nação estará representada diante do Cordeiro. Uma grande colheita acontecerá, vai haver um grande derramar do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que nós vamos ver apostasia, mas nós vamos ver um grande derramar do Espírito Santo. Eu já decidi onde eu quero ficar e tenho orado ao Senhor, eu quero ficar deste lado do avivamento do Senhor. Muitos vão se apostatar, mas a palavra do Senhor está dizendo que vai haver um derramar. Queridos irmãos, eu creio que vai haver algo sobrenatural de Deus nesses últimos dias. Vai haver uma grande colheita, é assim, essa é a ilustração da palavra para nós. E o profeta Joel está dizendo isso: vai derramar o Espírito do Senhor. Acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Pentecoste foi apenas as primícias. E chuva sempre fala no Antigo Testamento de colheita. O objetivo da chuva, quando você lê no Antigo Testamento, é de colheita. Deus dá a chuva para que tenha colheita. O derramar do Espírito Santo nesse tempo do fim, irmãos, para fazer uma grande colheita para o Senhor. Queridos irmãos, é tão maravilhoso isso. E essa grande colheita vai completar o número daqueles que pertencerão à igreja do Senhor.
Enquanto a apostasia produz aquela igreja prostituta, a meretriz, o derramar do Espírito Santo vai produzir a noiva de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que venha esse derramar do Espírito Santo. Eu e você precisamos orar: Senhor, derrama o teu Espírito sobre toda a carne. Aquilo que demorou 2000 anos para acontecer, quando vier esse derramar, esse último, vai acontecer com tanta rapidez. Ó, meu irmão, que você pense nisso, que você medite, que seu coração se encoraje com isso. Esse tempo que nós vivemos, ele é terrível, mas também tem coisas de Deus. Não é só coisas negativas, mas também coisas positivas. E somos chamados para perseverarmos, pela graça do Senhor. Ao enfrentarmos esse último tempo, o que nós poderíamos, fazer, como nós podemos vencer nesse último tempo? Quando eu penso nisso, eu me lembro de Apocalipse 12, 11, que muitos aqui provavelmente conhecem de cor. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Como é que nós vamos vencer nesse tempo do fim? Eu creio que aqui está uma chave para nós. Pelo sangue do Cordeiro. Fora do sangue do Cordeiro não há nenhuma vitória, irmãos. Olha, eu e você precisamos confiar na eficácia do sangue do Senhor Jesus. Eu não preciso mais comparecer diante de Deus culpado. Eu não preciso mais comparecer diante do Senhor condenado. Mas eu tenho que ir diante do Senhor, como diz o livro de Hebreus, com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Ainda que tropecemos, mas a palavra diz, se confessarmos o quê? Os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O acusador dos nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite, ele foi vencido. Toda acusação que vem na sua consciência, você pode se colocar debaixo da eficácia do sangue do Senhor Jesus e ir em frente. Mas não só pelo sangue do Cordeiro, está dizendo por causa da palavra do testemunho que deram. Nós podemos entender de várias formas essa expressão. Pode ser o testemunho que você vai dar nesse tempo do fim, o testemunho de Jesus, vai pregar o Evangelho, vai testemunhar do amor de Deus para as pessoas que rodeiam você, ou com a sua própria vida vai estar falando. Mas também tem um aspecto que você, a palavra do testemunho é você falar aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus é, você testemunhar isto. Você pode aplicar isso em muitas coisas na sua vida, meus irmãos. Deixe-me dar um exemplo muito simples, mas para ilustrar para você, você pode tomar essa palavra pela fé em tantas situações. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu estava dormindo e à noite, no meio da noite, eu me acordei com um pavor terrível. Eu estava com um pavor horrível. Nunca me aconteceu aquilo, nunca mais, foi a única vez. Mas eu acordei com muito pavor. Mas é interessante, enquanto as minhas emoções estavam com aquele pavor, no meu espírito, lá dentro de mim eu estava tranquilo. E a única coisa que eu me lembrei, que veio, o Espírito Santo certamente me lembrou dessa palavra, foi essa: eles o venceram pela palavra do testemunho que deram. E imediatamente, no meu espírito mesmo, eu não queria acordar minha esposa, me ajoelhei assim no pé da cama e comecei a falar todas as coisas que eu me lembrava da pessoa de Jesus. Que o Senhor recebeu o nome que estava acima de todo nome, que todo joelho tinha dobrado diante do Senhor, que Ele venceu todas as coisas, Ele venceu a morte, Ele venceu o mundo. E fui falando, tudo que me vinha ao coração. Eu fui falando, no meu espírito, irmãos, nem pronunciei em voz alta, mas eu estava dando a palavra de testemunho, falando do Senhor. Cadê o pavor? Vai desaparecer. Levantei,
Ações de graça, Senhor, e fui dormir novamente. Eu estou dando um exemplo muito singelo, irmãos, mas nós podemos tomar essa palavra em tantas situações da nossa vida. Pela palavra do testemunho. O que é o Senhor? O que o Senhor fez? Quem é Ele? O seu nome que está acima de todo nome. Nós precisamos confiar nisso nesse tempo do fim. E não amar a nossa vida, né? E está dizendo aqui, mesmo em face da morte, não amar a própria vida. Certamente esse tempo do fim vai ser muito difícil. Muitas perseguições, muitos irmãos certamente, diz a palavra, né, que vão pagar com as suas vidas. Mas eles não amaram e venceram. Mesmo morrendo, foram vencedores. Mas deixe-me avançar um pouquinho aqui e eu já estou fechando. Peço a sua paciência em mais 1 minuto. 1 não é pouco, mas 3 minutos talvez. O Senhor traz uma advertência para os seus discípulos, que ficou registrada em Lucas 21, nesse tempo do fim. Você lembra lá, Jesus falou, ainda lhes propôs uma parábola dizendo, deixa eu pular aqui que vai estar longo o texto, eu vou resumir para você. Versículo 33, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, acautelai-vos por vós mesmos. Esse tempo do fim, Jesus está falando da sua volta, do tempo que ele virá. Então ele faz essa advertência para os seus discípulos. E essa advertência é para nós, por sua vez. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Talvez muitos filhos de Deus, isso aqui não se aplica tanto, né? Não, eu não vivo em orgias, não vivo na embriaguez. Mas aqui tem um ponto que pega bastante, e das preocupações deste mundo, dos cuidados dessa vida, outra tradução vai dizer, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço. Nós não queremos, não é, irmãos? E aqui então Jesus diz, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas, que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. A primeira coisa que Jesus fala aqui então é que você precisa perceber esse tempo. Perceba o tempo, Jesus está dizendo, né? Ele falou, olha, quando vocês verem a figueira florescer e todas as árvores, está falando de Israel, sim, estava falando das nações, mas Jesus fala, então, olha, perceba o tempo. Nós precisamos pedir, Senhor, abra meus olhos, eu quero entender esse tempo que eu estou vivendo. Eu não quero ficar alienado, eu quero entender o que é esse tempo. No versículo 28, o Senhor Jesus vai dizer outra coisa para eles, que a minha tradução diz, ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Exultai, levante a cabeça, exulte. É dores de parto, mas está chegando o nascimento do reino de Deus. Exultai, irmãos. Não cabeça para baixo. Creia. E terceiro, vigiai e orai, vigiai, pois todo o tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas. Não me importa qual é a sua escola escatológica, se você crê no arrebatamento da tribulação, depois, no meio, ou se então os vencedores vão primeiro, e depois o resto fica na tribulação, depois eles são chamados, não importa, o fato é que Jesus está falando, se você vigiar e orar, você vai escapar. Você vai escapar dessas coisas que hão de acontecer. Vigiar e orar, irmãos, nós somos chamados a sermos pessoas que vigiam e oram. Faça da sua vida uma vida de oração. Ah, irmão Biro, mas como é que é isso? Isso é lá para os monges, que ficam lá vivendo no monastério? Não, irmãos. Faça da oração o seu estilo de vida. Rapidamente, se eu posso dizer para você,
é você converter tudo na sua vida em oração. Isso vai te guardar em tantas coisas. Você levanta de manhã, você está preocupado com a conta que tem que pagar, ou então com o que você tem que fazer, etc. Ao invés de você deixar a ansiedade chegar ao seu coração, leve isso diante de Deus, comece a orar ao Senhor sobre isso. Alguém te maltratou, comece a orar por aquela pessoa, abençoe. Converta tudo em oração. Irmãos, eu posso testificar para vocês que eu aprendi essa graça de poder converter as coisas em oração. Você vê alguém que está passando na rua, está sofrendo, mas você pode orar por aquela pessoa, abençoá-la. Você vê uma situação terrível que está acontecendo, mas você pode resistir em nome de Jesus às trevas. Vigiar e orar, e você pode fazer a adoração o seu estilo de vida. Você precisa sim ter um momento que você vai separar, entrar no seu quarto em secreto e orar ao Senhor em secreto, etc. Você tem um momento ali que você separa. Mas irmãos, isso seria muito pouco. O Senhor fala para orar sem cessar. Como é que já vai orar assim? Eu estou trabalhando, como é que eu vou orar? Né? Mas você pode converter aquilo em oração. Eu posso falar para vocês do meu trabalho quantas e quantas vezes eu não sabia como resolver as coisas. Não sabia como desenvolver um projeto, alguma coisa, e eu colocava aqui diante do Senhor, com toda a naturalidade. Senhor, eu preciso entender, eu preciso saber. Espírito Santo, o Senhor sabe muito mais que eu. E a resposta vem. E o Senhor está dizendo, vigiar e orar. Então você pode orar o tempo inteiro, pela sua família, pela igreja, pela volta do Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O tempo inteiro você pode estar orando, converter tudo na sua vida em oração. Queridos irmãos, a que hora da noite nós estamos, né? Vai alta a hora. E esse tempo do fim tem esse contraste de coisas muito negativas, mas também de coisas positivas. Nós precisamos, com a ajuda do Senhor, tomar uma decisão de estar desse lado que é a vontade de Deus. Pedir a graça de Deus para perseverarmos. Pedir a graça de Deus para sermos vencedores nessa situação. Seguir a advertência do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Senhor, agradecemos por cada um de nós que está aqui, pela tua palavra, Senhor. Nós a recebemos com ações de graça, Senhor. Rogamos ao teu Espírito Santo que possa avivar a tua palavra no nosso coração, Senhor. Senhor, que teu Espírito Santo faça um filtro no nosso coração daquilo que foi dito aqui nessa noite. E que o Senhor confirme a tua palavra no coração de cada um de nós. Pedimos a ti a tua ajuda, a ajuda do alto, Senhor, para esse tempo do fim. Dá-nos a graça, Senhor. Queremos andar na tua vontade. Queremos procurar conhecer a tua vontade, Senhor, nesse tempo. E, Senhor, realmente queremos ganhar um coração sábio. Queremos remir o nosso tempo, porque esses dias são tão maus, Senhor, e contamos com a tua ajuda, com a tua proteção. Guarda-nos, nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, irmãos.